Então, muito bem, gente. Eu já conversei com vocês na disciplina anterior, né, de dados semi-estruturados. Eu não sei se tem alguém aqui dessa disciplina que não faz a anterior. Tem alguém que não fez a disciplina anterior? Todo mundo fala. Não tem não, senhor. Todo mundo... Acho que é todo mundo, né? Tem o senhor Adilson, né? É, tem o Adilson. O Adilson tá de penetra aí na turma. Não, tô brincando. Então, olha só. A gente vai pular aquela parte de apresentação, então, tá? Então, eu vou pular a minha apresentação e a apresentação de vocês, porque a gente já fez na outra disciplina e não tem nenhuma pessoa que seja, que não tenha participado, né, daquela primeira, tá? Então, bem tranquilo. Então, assim, ó, da mesma maneira que eu falei para vocês anteriormente, tá? A gente vai utilizar o Moodle como sendo a nossa sala de aula, certo? Então, todos os materiais, os exercícios, né, os planos de aula de cada dia que a gente vai estar trabalhando, os links para as aulas, para as atividades síncronas, né, as informações sobre as atividades assíncronas, elas vão estar todas disponibilizadas aqui no Moodle daí, tá? Então, vou pedir que vocês tentem acessar a disciplina, que é Banco de Dados 2, CC4M1, tá? Se alguém tiver algum tipo de problema, alguma questão, daí vocês me avisam, que daí a gente vai dar uma olhada aí para ver o que está acontecendo, tá? Que mais? Eu acho que é isso. Então, a gente vai utilizar o Moodle como sendo a sala de aula e o Google Meet como sendo o nossa interface de encontros aí, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Banco de Dados 2, certo? Essa disciplina, ela é a segunda disciplina que vocês têm dentro do curso da área de Banco de Dados, tá? Essa disciplina, ela trabalha alguns aspectos um pouco mais avançados do contexto de banco de dados. Quando a gente fala nesse contexto de banco de dados, a gente está falando em banco de dados relacionais, certo? Então, eu havia comentado com vocês anteriormente que nós temos modelos de dados, né? E esses modelos de dados, eles estão... existem vários tipos e dependendo das características dos nossos dados, a gente escolhe um modelo, né? Então, dentro do curso, nós optamos por mostrar para vocês um modelo relacional, que esse modelo relacional ele é um modelo que serve de base para diversos outros modelos, certo? Então, ele já é um modelo consolidado, que possui vários recursos, várias tecnologias, né? Então, esse modelo ele acaba servindo de base para os modelos que nós chamamos de modelos pós-relacionais, né? Então, esse modelo, ele... E é o que é o mais utilizado, a maioria das aplicações convencionais que a gente tem utiliza esse modelo relacional, tá? Então, antes de falar mais especificadamente da disciplina, né, eu queria apresentar para vocês o professor Adilson, não sei se ele já foi professor de vocês ou não, né? Então, como eu havia comentado anteriormente, eu estou com a possibilidade de afastamento, né? Na realidade, já está praticamente certo, né? Mas a gente nunca pode definir nada na vida aí como certo. Então, caso se consolide o meu afastamento para capacitação, daí o Adilson que vai trabalhar com vocês o restante da disciplina. Então, a princípio, né, nós combinamos de eu ir até o final da primeira etapa. Depois, quando nós formos olhar o plano de ensino ali, eu vou mais ou menos mostrar para vocês o que eu imaginei aí no cronograma. Então, eu iria trabalhar até a primeira etapa, até a primeira avaliação, né? E daí depois o Adilson assumiria a disciplina, né? Então, já estaria mais ou menos encaminhado nesse sentido. Então, o Adilson, ele disse que gostaria de participar das nossas aulas, até para ele se interagindo, né, inteirando o que está sendo trabalhado e como está sendo trabalhado, né, para depois ele poder dar a contribuição dele aí na segunda parte, tá? Adilson, não sei se tu quer falar alguma coisa, tu quer acrescentar algo.
E aí, pessoal, bom dia, professor Lazzaretti. Tá? Não, na verdade é isso aí mesmo, como existe a possibilidade, né, de eu assumir essa disciplina a partir de um certo momento, né, e como eu não tenho aula na sexta-feira agora, nesses períodos, né, então eu vou, sempre que possível, tentar participar da aula, né, até para a gente pegar o fio da meada, ver como é que está o andamento da turma, ver como é que vão as coisas, né, para a gente poder ir tomando o pé do assunto, enfim, e quando ocorrer a troca ali, eu já esteja engrenado na turma, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, vou estar aí só de espião aí, que nem diz o Lázaro, né? Só de botoca aí, escutando vocês aí, qualquer coisa que o Lázaro precisar, de repente, algum dia aí também, alguma coisa, a gente tá à disposição aí. Tá bem, pessoal? Desejo aí um bom semestre a todos vocês, tá? Tá bom, Deus, obrigado. Tem um jogo, né, que tem o cara, como é que se chama? Que o cara tem o espião lá, e daí o espião fica... Não sei como é que é isso aí. Tá nesse sentido aí. Então, olha só. Então, assim, lá no Moodle, tá? Falando especificamente da disciplina, a gente sempre vai ter esse contexto assim, tá, pessoal? Vai ter a descrição da data, o que está planejado para essa aula e os materiais que vão estar sendo disponibilizados, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão que vocês queiram colocar, inclusive você, tá, Gilson, pode, ou quiser contribuir com algum aspecto, pode me interromper aí, tá? A gente bem tranquilo. Então, assim, ó, como eu falei para vocês, essa disciplina de banco de dados 2, ela é uma disciplina de 3 períodos, né? Então, na realidade, ela deveria começar até às 9h45, tá? Mas eu acho que, como a gente tem aula antes, né, a gente poderia iniciar às 9h30, até no sentido de liberar vocês um pouco mais cedo aí, tá? Então, assim, geralmente as minhas aulas, elas são aulas, assim, as atividades síncronas, né? Elas são bem objetivas no sentido de fazer um encaminhamento, de dar uma explicação, de fazer uma correção e fazer os próximos encaminhamentos. Então, vai ser sempre dessa forma, né? A gente vai fazer a explicação, dar a contextualização e fazer os encaminhamentos, tá? E daí depois o restante dos períodos que vocês têm na sexta-feira, vocês podem aproveitar, né, esse tempo para ir fazendo as atividades e as questões que são colocadas para vocês aí, né? Então, vocês aproveitam esse tempo e eu fico disponível, né? Eu já vou colocar novamente aqui o meu telefone de contato. Então, assim, se vocês quando vocês forem fazer as atividades, vocês podem entrar em contato comigo. Ah, professor, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Tem como? Daí eu entro, a gente faz uma chamada rapidamente, eu entro e a gente tira a dúvida, tá? Eu não vou ficar online ali o tempo todo, certo? Porque pode ser que não tenha nenhuma dúvida, ou pode ser que vocês deixem para fazer num outro momento, né? Mas eu sugiro que vocês utilizem o tempo restante da aula para vocês já começarem a fazer as atividades e aproveitar o tempo, né? Porque se acaba deixando para depois, as coisas acabam sendo mais complicadas. Daí você já resolve, né? E já faz o que tem que ser feito e pronto. E daí, se tem alguma dúvida, entre em contato comigo, né? A gente faz uma chamada de WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, do Meet, aí a gente combina, né? Então, esse horário que eu não tiver, que a gente não tiver síncrono na sexta-feira, ele é um horário que vou estar disponível para vocês, para tirarem as dúvidas ou as outras questões que vocês precisem aí, tá? Então, assim, ó, lá no Moodle, gente, eu disponibilizei o plano de ensino de vocês, tá? Dessa disciplina de banco de dados 2. Tá? Alguma questão até agora? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, senhor. Só uma coisinha. Tem como aumentar um pouco o volume do seu microfone? Tá meio baixinho. O meu? Se tiver como. Tá. Sim. Melhorou agora? Melhorou agora? Tá ainda um pouquinho baixo, mas dá para escutar. É. É que eu tô com meu fone. Deixa eu ver se melhora. E agora melhorou?
falo um pouquinho mais alto? Não, agora tá melhor. Agora Tá melhor? melhorou. Tá. Melhorou. Então, olha só. Então, lá no Moodle, a gente tem ali o material da aula de hoje, tá? Que é o plano de ensino. Pedir que vocês acompanhem comigo aqui, ou se quiserem abrir na máquina de vocês, tá? Então, assim, essa disciplina é a disciplina de banco de dados 2. Então, como eu falei para vocês, ela é uma continuação da disciplina de banco de dados 1, certo? Só que ela traz alguns aspectos, né, que são mais não tão voltados à área de projeto de banco de dados, como é a disciplina de banco de dados 1. Então, lá na disciplina de banco de dados 1, vocês fazem uma contextualização dos modelos de dados existentes, né, e vocês acabam focando no modelo de dados, que é o modelo relacional. Aquilo que eu havia falado para vocês no início, né? Então, quando a gente trabalha com um banco de dados, com um modelo de dados, esse modelo de dados ele nos traz uma série de conceitos, né, que permitem que a gente faça a representação dos dados que nós temos, certo? Então, esses conceitos eles vão nos auxiliar à criação do nosso banco de dados final lá, no sentido que ele possa atender todas as necessidades da aplicação que eu estou modelando, certo? Então, em banco de dados 1, vocês trabalharam com a questão de como que vocês fazem esse projeto, como que vocês conseguem chegar ao final lá com a implementação do banco de dados de vocês, né? Então, vocês fazem toda a parte de projeto e fazem a parte de implementação do banco de dados. Utilizando, no caso, o SGBD ou o PostgreSQL. Eu acredito que deve ter sido esse que o Bertei usou. Mas, geralmente, toda essa parte de projeto, ela é independente do SGBD, né? Então, até o SQL, que a gente trabalha para a criação das tabelas e manipulação, é um SQL que ele é genérico para a maioria dos SGBDs. Então, a gente não trabalha assim, nenhuma especificidade dentro do SQL nessa primeira disciplina, tá? Já na disciplina de banco de dados 2, o que a gente vai fazer? A ideia é a gente fazer uma espécie de revisão dessa disciplina de banco de dados 1, né? Então, a gente vai fazer... E essa revisão ela é uma aplicação de um estudo de caso, certo? Então, a gente vai pegar, eu vou passar para vocês, e vocês vão criar um banco de dados a partir de alguns requisitos que eu defini para vocês. E depois, esse banco de dados que vocês criarem, ele vai servir de base, né, para esses conceitos que nós vamos estar trabalhando na disciplina de banco de dados 2, certo? Então, essa primeira etapa, que é que vocês vão iniciar hoje, e vai a semana que vem, eu acho, e mais a outra, deixa eu ver aqui. Eu deixei aqui, ó, hoje, semana que vem e a outra, né? Então, a princípio, no dia 2/7, a gente encerra essa atividade de revisão, certo? Então, onde a gente vai estar revisando alguns conceitos que vocês fizeram na disciplina de dados 1, e ao final, aqui nesse dia 2/7, a gente vai ter um banco de dados como nosso estudo de caso para nós aplicarmos os conteúdos da disciplina de banco de dados 2, certo? Então, a partir do momento que a gente tem esse banco de dados, a gente entra no conteúdo da disciplina de banco de dados 2, certo? Então, esse conteúdo, ele é basicamente o quê? A gente vai começar trabalhando o que é o SQL embutido, o que são instruções estáticas, dinâmicas e cursores, né? E daí a gente já começa trabalhando com regras de negócio. Então, a gente vai aprender a implementar regras de negócio dentro do banco de dados, certo? Então, a gente começa aprendendo a trabalhar com gatilhos, ou Stored Procedures, né? Dependendo do SGBD que tu trabalha. Desculpa, funções, né? Ou Stored Procedures, dependendo do SGBD que tu trabalha. E depois a gente vê gatilhos, certo? Por que está nessa ordem? Porque, primeiro, a gente aprende a sintaxe da linguagem que nós vamos estar trabalhando com as funções, né? E um gatilho, ele sempre vai chamar uma função de gatilho. Então, não adianta nós começarmos com gatilhos se vai usar funções, né? Então, a gente começa com funções e depois passa para gatilhos, tá? Então, você pode dizer assim, professor, então a gente vai aprender a programar dentro do banco de dados? Sim. Então, vamos imaginar assim que 70% da disciplina, né, a gente vai estar 70% a 65%, é essa unidade 1 e 2 aqui, certo? Principalmente essa questão da unidade 2. Então, a gente vai realocar a regra de negócio que antes nós tínhamos lá na aplicação e vai aprender a
a criar essa regra de negócio dentro do banco de dados, né? Então, daí a gente vai ver por que que isso é interessante, né? Por que que se faz no banco de dados e não se faz na aplicação, né? Quais são as vantagens disso, né? E isso também pode ser um diferencial para vocês no mercado de trabalho, né? Porque, pelo que eu vejo assim, existe muito pouco tipo de implementação de regras dentro dos SGBDs, né? E, então, pode ser um diferencial, assim, entende? Daí, a partir dali, nós vamos... existe uma parte que é uma parte um pouco mais teórica do funcionamento dos SGBDs, certo? Eu sempre pergunto assim, o que é um banco de dados? Quando eu faço essa pergunta para vocês, o que vocês imaginam que seja um banco de dados? Vou trabalhar com banco de dados, mas o que é um banco de dados? É uma estrutura para armazenar dados. Aí que é a grande questão, né? Daí, por exemplo, assim, eu posso armazenar dados no Excel, Ah, entendeu? Eu posso armazenar dados num XML, eu posso armazenar dados num JSON, né? Só que aham. não é só armazenamento de dados, né? A gente tem, eu acho que a palavra certa, em vez de armazenamento, seria gerenciamento, correto? Porque, além do armazenamento, o armazenamento é um tipo de função dos nossos bancos de dados que a gente trabalha, né? Então, dentro de um SGBD, lembra que nós temos dois conceitos, né? Um que é o SGBD, que é o software de gerência de banco de dados, que é aquele cara que vai estar gerenciando os nossos bancos de dados. Então, nós vamos depois criar um banco de dados para representar os requisitos de uma loja de informática, certo? Então, a gente cria um banco de dados, que é um conjunto de tabelas, funções, gatilhos e assim por diante, né? Então, esse banco de dados está sendo gerenciado por um SGBD. Então, lá no meu banco de dados, eu vou armazenar dados, mas eu tenho outros recursos, outros componentes do SGBD que permitem que eu gerencie esse dado. Então, por exemplo, assim, que faça o controle de... Vocês aprenderam o que é uma transação. Se acontece uma falha no banco de dados, como é que ele faz para recuperar? Mecanismos de controle de concorrência. Eu tenho duas aplicações tentando acessar o mesmo dado. Como que ele gerencia isso, certo? Então, lá na segunda etapa, no final da disciplina, entra essa parte que é um pouco mais teórica, que é essa questão, como que é feito o processamento de consultas, né? Como que é o gerenciamento de transações, como que é a recuperação de falhas, como que é feito o controle de concorrência, né? E algum conceitual sobre como funcionam os bancos de dados distribuídos, certo? Então, essa questão da parte de replicação de dados, então, essas unidades, que é a unidade 3, 4, 5, 6 e 7, ela vai ser passada para vocês mais no sentido de vocês entenderem os principais, vocês entenderem os principais conceitos dentro de cada uma delas, como que funciona. Depois tu vai pegar, por exemplo, assim, a parte de recuperação de falhas, cada SGBD, por exemplo, lá, o Postgres trabalha de uma forma, o Oracle trabalha de outra, certo? Então, cada SGBD tem a sua maneira de fazer essa recuperação de falhas, de fazer o seu controle de concorrência, de definir, certo? Mas vocês têm que entender que existem muitas outras questões além do armazenamento de dados, né? E entender como que eles gerenciam essas questões, tá? Então, assim, ao final da disciplina, essa é a ideia. Se alguém falar para você sobre transações, você diz, não, transação eu sei o que é, eu sei que acontece no início, pode ter algum problema, eu tenho que fazer um rollback, vai acontecer um commit, se a transação não tiver sido gravada nos logs, ela vai ser desfeita, vai ter que refazer de novo, né? Então, você vai conseguir, a gente não vai conseguir aprofundar muito por causa do tempo, né? Mas vocês vão ter uma ideia do que é cada um desses assuntos, né? E sendo que cada um desses assuntos, eles também são amplos, né? E tem muito conteúdo dentro de cada um desses assuntos. Se entrar na parte de processamento de consultas, vai longe, entender? Então, a gente vê os principais tópicos para vocês entenderem o que é. Se alguém um dia ou cobrar alguma coisa, você sabe, tem uma ideia de como que funciona isso, tá? Tranquilo até aí, gente?
Sim? Tranquilo, senhor, tranquilo. Tá. Então, olha só, eu fiz aqui mais ou menos um cronograma tentativo, tá? Das nossas aulas, tá? Tentativo porque tudo vai depender de como que vai indo os nossos trabalhos aí, tá? Então, assim, essa aula de hoje a gente vai fazer a apresentação da disciplina e eu vou apresentar para vocês essa atividade de revisão. E dentro dessa atividade de revisão, a gente vai relembrar um dos principais conceitos. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Daí depois a gente trabalha funções, tá? E daí eu deixei aqui a data do dia 6/8 para a gente fazer um trabalho, que vai ser um trabalho de revisão de todo esse conteúdo de funções que nós trabalhamos, tá? E daí no dia 13/8 a gente faria a avaliação da etapa 1, tá? Aquilo que eu falei para vocês, as notas da disciplina, ela vai ser sempre assim, 30% trabalhos que vão sendo feitos no decorrer da disciplina e 70% é a avaliação, que é uma prova, né? Mas vocês pensem essa prova como sendo um trabalho que vocês têm que fazer nesse período, né? Que, das 9h30 aí até o meio-dia, tá? Daí depois a gente trabalha com gatilhos, né? Teria 2 aulas para gatilhos, acho que é bem tranquilo. E essa parte que é um pouco mais teórica, o que eu pensei? Até daí agora, Dilson, de repente você pode dar uma sugestão, se tu acha que pode ser dessa forma. Eu sempre faço assim, né? Eu divido vocês em grupos e a gente faz seminários sobre cada um desses assuntos, certo? Então, eu deixei aqui 3 semanas para vocês prepararem esses materiais, né? E daí depois eu posso passar para vocês mais ou menos como funcionam esses seminários, né? E o que vocês vão ter que apresentar, onde vocês podem pesquisar, de repente algum exercício que vocês têm que trazer, né, para cada um desses assuntos. Daí a gente faz esses seminários, né, que serão apresentados em 2 dias, no dia 24 e no dia 1º/10, certo? Então, esses seminários, eles valem como sendo o segundo trabalho dessa etapa. Então, vocês vão ter um trabalho aqui de gatilhos, e o outro trabalho vai ser essa parte dos seminários desses conteúdos, certo? E depois, no dia 8/10, a gente faz a avaliação da segunda etapa, que é um trabalho contendo a partir de gatilhos aqui, né? E os seminários, tá? E no dia 15/10, eu tenho programado as avaliações da etapa 1 e da etapa 2, tá? Se vocês forem observar no nosso calendário acadêmico, nós temos mais uma data aqui, que é no dia 22/10, certo? Só que quando eu girei o nosso plano de ensino aqui, a gente estava com um probleminha no nosso sistema lá de geração e não estava contabilizando essa data. Mas essa data, eu não vou nem... A gente pode até colocar aqui, mas essa data é o último dia do semestre. Então, eu deixo essa data como sendo uma data coringa, assim, tá? Se a gente precisar alguma coisa, ou tiver algum problema que precise mais uma data, a gente pode utilizar essa data do dia 22/10, tá? Mas, a princípio, no dia 15/10, faz as reavaliações da etapa 1 e 2, se alguém pegou a reavaliação, né? E... porque até depois a gente precisa corrigir, tem uma série de questões, né? E eu não gosto de deixar, assim, muito em cima do laço para fazer as entregas, certo? Então, mas a gente tem uma semana aqui, que é a semana 20, que é a semana de um plano B, assim, se precisar para alguma coisa, tá? Mas aí depois, assim, gente, conforme for andando as aulas, eu vou passando para vocês essas questões, né? E até essa questão dos trabalhos, daí eu vou explicar, a gente, antes de eu sair, caso dê tudo certo, a gente já faz a divisão dos grupos, já deixa bem certinho como que vai ser os trabalhos, né? Daí fica tudo encaminhado aí. Mais alguma questão, gente? Vocês têm alguma dúvida? Acho que não, senhor. Então, de boa. Por enquanto, tá bem tranquilo, professor. Tá tranquilo? Tá. Tá. Então, olha só. Daí tem aqui as bibliografias, né? Daí como que vai ser a avaliação da disciplina, certo? O horário de atendimento também nas terças-feiras, das 8 às 9h30, mas isso aqui eu botei assim, ou no outro horário, conforme compatibilidade de agenda, tá? Então, isso aqui também vocês têm o meu contato, a hora que vocês precisarem. Professor, eu estou com uma dúvida, tem como a gente agendar um meet, uma coisa? Daí a gente agenda um horário e
seja bom para os dois, tá? Bem tranquilo aí. Então tá. Então nós temos as bibliografias aqui, e além do material que eu vou estar passando para vocês no Moodle aqui, já é suficiente também, tá? Agora vocês não têm acesso aos livros, tá? Mas vocês devem, esses livros que são os clássicos, assim, da parte de banco de dados, principalmente para essa segunda parte aqui, né? Vocês devem encontrar online também. Eu posso dar uma olhada nisso, eu acho. Certo? A biblioteca do IFSU tem algumas versões digitais, não tem? Tem, mas eu não sei se tem esses livros. Tem que dar uma olhada aí. É. Eu vou dar uma olhada. Não deve ser difícil de achar também. Eu acho que não. Tá. Entendido, então, mais ou menos como é que vai ser a disciplina? Sim, bem tranquilo, professor. Tá. Então, olha só. Então, agora eu vou passar para vocês, vou explicar o estudo de caso, que é o que vocês vão começar a fazer agora, né? Então, a ideia é o quê? Que eu vou mais ou menos delimitar até onde que vocês podem ir. Lógico, se vocês conseguirem fazer tudo, melhor, né? Para a semana que vem. Mas daí vocês podem... a gente vai, semana que vem, a gente dá uma revisada nessa parte desse estudo de caso, faz a correção, porque eu vou estar gerando um modelo em conjunto com vocês, certo? E daí eu vou estar postando. Então, se alguém, porventura, professor, eu me perdi aí, tu pode seguir o modelo que eu vou estar fazendo. É como que a gente vai fazendo junto isso, entender? E eu vou botando todas as etapas lá no Moodle e vocês podem acessar e ver como é que foi feito e assim por diante, tá? Então, olha só. Então, lembrando que esse estudo de caso, ele vai servir como sendo uma atividade de revisão de conceitos, tá? E, ao mesmo tempo, ao final dessa etapa de revisão de conceitos de banco de dados 1, a gente tem um banco de dados, né, para nós fazermos as nossas funções, os nossos gatilhos e assim por diante, tá? Então, a gente já tem ali o nosso modelinho. Tá? Então, olha só. Eu vou passar para vocês, então, uma especificação de requisitos, tá? E, a partir dessa especificação de requisitos, o que eu vou pedir? O que nós vamos fazer, né? A gente vai fazer o modelo de entidade de relacionamento, depois vai fazer o mapeamento para o modelo lógico, depois vai fazer as implementações do modelo físico, né? Inserção de dados. Então, a gente vai dar uma relembrada na parte do SQL lá, da linguagem de definição, e no SQL na linguagem de manipulação, certo? Então, a gente vai inserir dados, vai alterar dados, vai fazer consultas, né? Então, nesse sentido, de dar uma boa lembrada nessa parte aí, tá? Então, começando aqui nos requisitos, os requisitos é de uma loja de informática. Então, pensem que um cliente procura vocês e ele quer abrir uma loja de informática, né? E dentro dessa loja de informática, ele vai prestar serviços e vender produtos. Então, ele vai, por exemplo, lá, vai fazer instalação de impressoras, instalação de sistema operacional, instalação de drivers, instalação de novas placas, certo? Então, isso são serviços, formatação, são serviços, e também ele vai vender lá, ele vai vender um computador, vai vender um monitor, vai vender o gabinete, vai vender placa-mãe, vai vender folhas, mouse, teclado, certo? Então, dentro dessa loja de informática, a gente tem esses dois tipos de mercadorias, que é o que eu estou dizendo aqui. Então, ele diz assim, uma loja que vende produtos de informática. Então, é necessário controlar o cadastro de mercadorias que ela trabalha. Então, as mercadorias, elas podem ser produtos, que no caso é o mouse, é o teclado, é o monitor, é uma placa-mãe, né? São folhas, né? E serviços, que no caso, os serviços é formatação, instalação de antivírus, que mais? Instalação de impressoras, né? Então, são serviços que são prestados dentro da loja. Lá, configuração no roteador, né? Então, por exemplo, mouses, teclados, notebooks são exemplos de produtos, né? Formatação de computadores, instalação de software são exemplos de serviços que são prestados, tá? Então, também é necessário ter um controle dos funcionários que trabalham nessa loja. Então, o que esses funcionários fazem? Eles podem realizar vendas e também realizam serviços, certo? Então, quando a pessoa chega na loja lá, vai ter um atendente, né?
e daí esse atendente vai dizer, o que o senhor quer? Diz, eu quero comprar um teclado. Então, esse atendente vai informar lá, vai logar com o seu login ali, e vai estar dizendo que aquele atendente vendeu um teclado, correto? Ele teve um atendimento de um teclado. Mas esse atendente também, ele diz assim, eu trouxe meu computador, preciso formatar ele. Então, ele vai fazer o atendimento, e se a loja é só dele, ele também pode realizar esse serviço de fazer a formatação. Tá? Mas também pode ter outros funcionários que realizam esse serviço. Então, vai ter só uma moça que atende e o pessoal mais técnico que vai trabalhar com a realização de serviço. Então, eu preciso saber quem que realizou aquele serviço, daquele atendimento, até porque se der algum problema, alguma questão, eu preciso saber quem foi a pessoa que fez aquilo, certo? Mas, não necessariamente, todos os atendimentos têm alguém que realiza o serviço. Se eu passar ali e comprar uma folha, um pacote de folhas, não vai ter uma pessoa que realiza o serviço, só vai ter o atendente, certo? Então, além da parte cadastral da loja, né, ela precisa ter o controle dos produtos e dos serviços que são comercializados, ou seja, das vendas que são realizadas pela loja. Eu estou chamando de vendas ou atendimentos, né, vocês precisam ter esse controle de quantos atendimentos foram feitos na loja ou quantas vendas. Então, a partir das vendas, é necessário controlar o contas a receber. Então, o que é o contas a receber? É o que foi vendido à vista ou a prazo, correto? Então, por exemplo, assim, o cara passou ali e comprou um teclado. Como é que você vai pagar esse teclado? Vou pagar à vista, certo? Daí o cara foi lá e me comprou um computador, ele vai fazer lá em boletos bancários em, sei lá, 5 vezes. Então, ele me comprou um computador lá valendo R$4.000, ele vai fazer em 4 vezes, nesse caso, ou tá 5 mil. Ele vai fazer em 5 parcelas de R$1.000. Começando lá, 30, 60, 90, 120, 150 dias, certo? Então, eu preciso saber que daquela venda que foi feita, ou daquele atendimento, gerou 5 parcelas, dessas 5 parcelas, uma já foi paga, 2 já foram pagas, ou 3 já foram pagas, ou nenhuma foi paga, correto? Então, eu preciso ter esse controle, né, do que foi vendido à vista e o que foi vendido a prazo. Então, esse controle a gente pode ter através de um controle de contas a receber, tá? Então, a partir da minha venda ou a partir do meu atendimento, são geradas essas contas a receber, tá? Então, as vendas elas podem ser à vista ou a prazo. Então, no caso das vendas serem a prazo, eu preciso ter um cadastro do cliente. Então, se o cara passou na rua e vai comprar um pacote de folhas, eu não preciso cadastrar o cliente no atendimento. Mas se o cara vem me comprar um computador de R$5.000, eu tenho que fazer um cadastro desse cliente. Tá? Então, nesse sentido, então, quando as vendas são a prazo, né, eu preciso saber quem é o cliente que está fazendo a compra. Tá? Então, com base no banco de dados que vocês criarem, eu tenho que ter algumas consultas que geram os seguintes resultados. Tá? Eu preciso saber o total de vendas em valores, tanto de produtos e serviços. Eu preciso saber o total de vendas em quantidades, tanto de produtos e serviços. Foram vendidos 30 mouses, 40 computadores, né? Sei lá, 100 pacotes de folhas, né? Então, assim, quantidades. E eu preciso saber, ter um controle das minhas contas, né? Do que eu já recebi e não recebi, para mim ter um controle financeiro lá da minha loja. Eu preciso ter um controle de estoque. Então, aqueles produtos que são considerados, aquelas mercadorias que são consideradas produtos, eles precisam ter um estoque, correto? Então, lá, eu preciso saber quantos mouses eu tenho em casa, quantos teclados, certo? Mas os serviços não precisam. Não precisa ter o controle de estoque dos serviços, tá? Formação de computadores. Eu não tenho como saber o estoque de formatação de computadores, entendeu? E eu preciso também ter uma ideia de vendas por cliente, tá? Então, essas são consultas que terão que ser realizadas depois do banco de dados que vocês gerarem. Então, esse banco de dados tem que ter a estrutura necessária para gerar essas consultas para nós, certo? Bom, então, com base nesses requisitos, alguma dúvida aqui, gente? Alô, acho que não, senhor. É só começar pela parte do... Como é que é o nome agora? Esqueci o nome Agora, que tu usa isso.
o BR modelo, aquela parte da Isso, modelo top-down, né? entidade e relacionamento, né? E depois fazer a parte da parte física. Isso. Daí vocês vão fazer o modelo lógico, que é o mapeamento do ER para o modelo lógico. Vocês devem ter Alô? visto isso lá na... Estão me escutando? Tá saindo meu áudio? Tá saindo. Vocês estão me Não tô escutando, ouvindo gente? ninguém. Alô? Sim, estamos escutando. Acho Sim, que professor, só o estamos Henrique. escutando. Tá, só o Henrique, eu acho. Então, olha só. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses requisitos e vão fazer uma entidade de relacionamento, certo? Bom, beleza. Estou com a entidade de relacionamento pronto. Daí vocês vão passar para a segunda etapa, que é o modelo lógico. Tá com pronto? Vocês vão passar para a terceira etapa, que é a implementação do modelo físico, a inserção de dados e a realização das consultas, tá? Então, assim, ó, vamos combinar que para a semana que vem, vocês têm que fazer um modelo de entidade de relacionamento, certo? Porque tem uma série de questões aqui que eu quero chamar a atenção de vocês na próxima, quando a gente fizer a correção, certo? Então, qual que é a atividade para a semana que vem? Vocês pegarem esses requisitos e gerarem um modelo de entidade de relacionamento, certo? Do jeito que vocês acharem que tem que ser, correto? Daí depois a gente faz a correção da entidade de relacionamento na semana que vem e já faz o encaminhamento do lógico e do físico daí, tá? Combinado? Combinado, senhor. Tá. Eu Então, não olha tava ouvindo só. ninguém antes, eu não sei É, se estavam me ouvindo. olha só, gente, ó, eu coloquei aqui, ó, no Moodle, os materiais complementares, tá? O que é esse material complementar? Não sei se vocês chegaram a trabalhar com tem uma versão web do BR Modelo, tá? Eu não sei se está funcionando esse link. Até o semestre passado estava funcionando. Então, vocês peguem esse link aqui e, e aqui vocês podem, daí não precisa estar instalando o BR Modelo, entender? Aqui. Então, ele vai pedir para vocês criarem uma conta e daí ele já vai deixar na nuvem esse BR Modelo de vocês, entender? E daí você pode utilizar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Ronaldo, um aluno do Ronaldo lá da UFSC. O Ronaldo ele é orientador do doutorado da Vanessa, Dilson. Ele foi meu orientador do mestrado. E daí eles desenvolveram essa ferramenta web aqui para criar uma entidade de relacionamento. Oh, beleza, muito bom. Tá? E vocês podem, gente, não necessariamente vocês precisam usar essa ferramenta, tá? Se vocês tiverem uma outra ferramenta que vocês utilizem, fiquem à vontade. Só a única coisa que eu quero que vocês, que a anotação, né, do entidade de relacionamento, seja a anotação do que vocês viram na disciplina de banco de dados 1, né? Então, por exemplo, assim, aquela questão lá, professor, posso usar para colocar as cardinalidades no pezinho de galinha? Não, né? Vamos utilizar do 0M, 01, né? Então, aquela do livro do Reuser, tá? De projeto de banco de dados. Então, essa é a notação que a gente vai utilizar para a representação do R, que a gente sabe que tem várias notações, né? Então, a gente vai utilizar para todo mundo ficar com a mesma. E se vocês têm dúvida dessa anotação, vocês vão pegar nesse material aqui que eu tenho para vocês aqui. Então, ele tem toda a parte introdutória de projeto de banco de dados, que vocês podem pegar. Tem a parte conceitual da entidade de relacionamento, tem a parte de chaves, a parte de regras de integridade, as regras de mapeamento do R por relacional, a parte de um exemplo de projeto lógico, que vai ser gerado na terceira etapa, e a parte do SQL, a DDL e a DML, certo? Então, esse aqui é um material que vocês podem consultar aí, se vocês têm alguma dúvida em relação às etapas aí que a gente vai estar trabalhando, certo?
Dúvidas, pessoal? Eu tô de boa, sir. Tá tranquilo? Tá. Então, assim, ó, só lembrando, então, deixamos combinado para a semana que vem, vocês fazerem o modelo de entidade de relacionamento para nós fazermos as correções, tá? Ah, se eu tiver dúvida, não tem problema. A ideia é essa, vocês terem dúvida, vocês terem dificuldades, que daí a gente vai poder, nesses pontos, né, elucidar essas dúvidas, essas dificuldades de vocês, tá? Só vou fazer a chamada aqui. O Eliel tá aí? O Henrique? Não, acho que não, sir. O Henrique tá aí. aqui. João Luiz Não tô aqui. e o José Henrique. Ah, aqui, professor. Também. Estamos aí. Mauro. Mauro tá aí? Mauro tá. Presente. O Pedro. Pedro também. Presente. E o Juan. Opa, presente. O Juan tá aí também. Beleza, então. Certo, pessoal? Então, um bom trabalho aí para vocês, um bom final de semana. Se vocês precisarem de alguma coisa aí, vocês me avisem, tá bom? Beleza, sir. Tá? Assim que eu Beleza, tiver já professor. o vídeo da aula disponível, eu vou estar colocando no Moodle, tá? Daí vocês podem, se vocês não lembrarem de alguma coisa que vocês querem rever a aula, vocês podem acessar ali daí, tá? Tá bom. Tranquilo, professor. Valeu, então. Valeu, bom final de Certo. semana aí. Valeu, Adilson. Bom fim de Abraço. semana. Certo. Professor. Valeu, professor Adilson. Valeu, Falou. pessoal. Certo. Abração. Tudo Abraço. bom. Tá bom, boa semana. Até segunda-feira. Até mais.